Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E o jornal Valor Econômico publica uma coluna de uma das colunistas mais celebradas desse jornal, a Maria Cristina Fernandes, que está no Valor desde a fundação, e nessa coluna ela reconhece algo que a imprensa vem passando por cima: o fato de que Lula, em menos de 2 meses, já tomou parte do eleitorado de Bolsonaro. E isso se deve a uma intensa agenda de Lula, que vem promovendo ações como a do resgate ou a salvação dos Yanomamis, o resgate mesmo, muitos levados para hospitais que estavam à beira da morte, todo tipo de medida que ele vem tomando desde que assumiu, e que, inclusive, aliadas ao lado dos ataques de 8 de janeiro, fizeram aumentar o apoio ao presidente. Então, num certo trecho, ela diz que as primeiras pesquisas mostraram que Lula começa o governo muito mais próximo da magra vitória de outubro do que da consagração de 2010. Veja que é uma frase muito capciosa, porque em 2010 o Lula completava seu 8º ano de mandato. E agora ele está há menos de 2 meses no cargo, após ter sido preso, após ter tido uma vitória apertada com Bolsonaro, e ela diz que ele conseguiu capturar até aqui cerca de 10% do eleitorado de Bolsonaro. Não é bem assim, vamos lá. A pesquisa IPESP recém-divulgada mostra que com Lula no governo, 73% dizem que a vida pessoal vai melhorar em 2023. Agora vejam, o Lula venceu a eleição com 51% e o Bolsonaro perdeu com 52%, e o Bolsonaro com cerca de 48%. Ou seja, o Lula foi de 52% para 73%, pelo menos em termos de credibilidade de que seu governo vai funcionar. A pesquisa sugere que Lula venceu resistências e ganhou apoio desde a eleição de 2022, quando derrotou Jair Bolsonaro. Então você veja, nós vamos ver aqui os dados da pesquisa, você vê que se trata de uma questão de interpretação, não é? A colunista do jornal Valor Econômico acha que o Lula ter ganhado cerca de 10% do eleitorado de Bolsonaro, e esse número é questionável, e você vai entender por que aqui, seria pouco, em 2 meses. Veja, ele mal começou a governar. Hoje o Lula lança o novo Bolsa Família, sobre o qual nós vamos falar, que vai ser uma revolução no país. Mas vamos ver aqui esses dados. 2 meses após a posse de Lula, a avaliação positiva do governo supera em 15 pontos percentuais a negativa. A diferença sugere que Lula venceu resistências e ganhou apoio desde a eleição presidencial de outubro de 2022, quando venceu Bolsonaro por uma margem de apenas 1,8 ponto percentual. É o que aponta um novo levantamento do IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, feito a pedido da FEBRABAN. Veja, não se trata de nenhuma pesquisa petista, é uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, dos banqueiros, e foi divulgada no dia 28, anteontem. E conforme a sondagem, 51 dos brasileiros aprovam a gestão de Lula e 36 desaprovam a de Bolsonaro. Outros 13% não souberam responder, e o segmento em que Lula tem mais apoio é entre os jovens de 18 a 24 anos, onde ele tem 58%. E essa é uma excelente notícia, né?
Para 40% dos entrevistados, o mandato do presidente é ótimo ou bom, enquanto 28% o avaliam como ruim ou péssimo. Então tem uma distância aí de 12 pontos percentuais, ou seja, o Bolsonaro está perdendo terreno. Há 5% que não souberam responder e tal, mas aqui você tem um dado que é avassalador. Alguns indicadores mostram que as expectativas dos brasileiros são boas para 2023. Na visão de mais da metade, 53%, o país vai melhorar em 2023. Apenas 26% dizem que vai piorar. Quando questionados sobre as expectativas para a própria vida, 73% confiam em avanços neste ano, ao passo que 10% prevêem piora de vida. A pesquisa IPESP Febraban ouviu 2.000 brasileiros entre 4 e 14 de fevereiro. Então você veja bem que há um avanço claro, inclusive reconhecido pela colunista pessimista do jornal Valor Econômico, que o Lula cresceu sobre o eleitorado, cooptou, vamos dizer assim, quase cerca de 10% do eleitorado de Bolsonaro. Em menos de 2 meses, é muita coisa. E todo mundo lembra que a Michele Bolsonaro defendeu que ele fique nos Estados Unidos por mais tempo, não é? E ela disse ontem que, em conversa com pessoas de seu círculo próximo, ela tem defendido a presença do Bolsonaro lá nos Estados Unidos há 2 meses, e a avaliação dela, que está no Brasil, é que ele segue em risco e que será alvo da justiça assim que pisar no Brasil. Falou para quem quisesse ouvir. Apesar de ela ter dito no início do mês que Bolsonaro não teme a prisão, mas ela disse que ele não deveria voltar. E o Alexandre de Moraes, enquanto isso, ele mantém o Anderson Torres preso por suspeita de conduta omissa no 8 de janeiro. Mas é mais do que isso. O Ministério Público, na verdade a Procuradoria-Geral da República, divulgou que ele guardava a minuta golpista numa pasta do governo federal, dentro de um armário onde ele tinha só coisas importantes, fotos de família, documentos importantes, não tinha nada para descarte. Essa pasta estava guardada com todo cuidado, e ela remete a uma desconfiança muito grande de que Bolsonaro estava junto com o Anderson Torres nesse projeto, e isso, veja, tudo isso combinado com a questão do Silveira, o deputado que está preso, e do Marcos Duval, o senador que delatou um plano de golpe do Bolsonaro e do Silveira, que pediram a ele para ajudar a gravar o Alexandre de Moraes. Então aí já se conforma a explicação sobre por que Michele mudou de ideia, e o Bolsonaro já anunciou, nós vamos publicar essa matéria mais tarde, o Bolsonaro já anunciou que não volta mais em março, agora é em abril, e isso dito pelo partido dele. Enquanto isso, a Regina Duarte continua em seu mergulho de desmoralização pública. Ela acaba de ser punida pelo Instagram após a enésima divulgação de notícias falsas. Ela foi penalizada pelo Instagram da seguinte forma: o Instagram tomou a decisão de colocar um aviso para quem tentar seguir a ex-secretária de Cultura de Bolsonaro. Vai receber um aviso com este teor aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o aviso. Veja só que vergonha. Quando alguém tenta seguir a Regina Duarte, aparece essa mensagem do Instagram: tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas diretrizes da comunidade, alertou o Instagram em comunicado. A penalidade repercutiu na internet e foi comentada por internautas. Um deles disse assim: que vire moda esse alerta. Dessa maneira, quem sabe as pessoas se conscientizam sobre a gravidade das notícias falsas e os efeitos negativos que podem gerar, escreveu o internauta.
outro escreveu: ainda bem que eu não corro o risco de ver esse alerta, ironizou outro. Tipo, aquele aviso de tem certeza que tu quer fazer essa bobagem? Pensa bem, zombou mais um. Em seu perfil no Instagram, a ex-atriz da Globo costuma compartilhar informações falsas e teorias conspiratórias a respeito da vacinação, governo Lula, entre outros assuntos. A admiradora de Bolsonaro também causou polêmica ao menosprezar a morte de indígenas por desnutrição. No mês passado, ela foi alvo de uma enxurrada de críticas após ter colocado em dúvida a crise humanitária vivida pelos Yanomami. Ela publicou uma imagem em seu Instagram onde questionava se as crianças estavam realmente passando por desnutrição. Aí ela escreveu assim: a infância desamparada dos Yanomamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe, ironizou ela. Nos comentários do seu post, famosos anônimos criticaram sua postura. Os protestos surtiram efeito, já que Regina Duarte acabou deletando seu post. E aí, veja só, que vergonha, né? Aqui aparece realmente essa informação. Vamos abrir essa imagem aqui para você ver melhor. Tem certeza de que deseja seguir Regina Duarte? Esta conta publicou repetidamente informações falsas. É uma vergonha para ela, né? E a ironia da história, a sobrevida de Bolsonaro é a pólice de Lula. Na verdade, aqui essa matéria, para resumir para você, diz o seguinte, que a volta do Bolsonaro para o Lula vai ser ótimo, porque vai unir toda a rejeição ao Bolsonaro, de novo, como na campanha, e a mídia já estava fazendo algumas gracinhas contra o Lula, e criticando uma coisa, criticando outra, e a volta do Bolsonaro põe todo mundo de orelha em pé, porque o temor é que ele comece a conspirar novamente por golpe militar, por golpe contra Lula. E o Lula, inclusive, convidou a cúpula da ONU para avaliar os direitos humanos no Brasil. Por que é que o Lula vai fazer isso? Porque ele quer que fique muito bem registrado em que situação dos direitos humanos ele pegou o país, à luz do caso dos escravagistas no Rio Grande do Sul, as vinícolas que usavam trabalho escravo, né? E com isso, o Lula pedindo essa visita da ONU, conforme ele for tomando medidas, a ONU vai ter que registrar que ele está resolvendo o problema. E a Damares, veja só, ela quer participar da comissão que supervisiona a crise dos Yanomamis, que ela mesma ajudou a causar com a sua política genocida no Ministério dos Direitos Humanos. Então, quando a gente vê isso, a gente perde a fé na humanidade, não é? A falta de caráter dessa pessoa é algo impressionante. E o Lula assina nesta quinta-feira a MP do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que estavam de fora passam a ser contempladas numa paulada só. É efeito daquela PEC da transição que aumentou para quase 200 bilhões de reais a verba no social. Então Lula tem muito dinheiro para gastar, para acabar com a fome no Brasil. E esse novo Bolsa Família, ele tem uma novidade, que são os 150 reais por filho de cada família. Geralmente essas famílias pobres costumam ter um pouco mais de filho, né? Então, uma família que tiver 4 filhos vai ganhar 600 do Bolsa Família, mais 600 por ter 4 filhos, que são R$ 1.200. Pode parecer pouco para você, mas no Nordeste, nas regiões mais pobres do Brasil, não só no Nordeste, não é? R$ 1.200 faz chover. A pessoa consegue se alimentar muito melhor, pelo menos a alimentação consegue se alimentar muito melhor com uma quantidade dessa de dinheiro. Parece uma fortuna, mas não parece uma fortuna, mas em alguns casos é dinheiro que vai fazer chover na vida de muitas famílias. E o Mujica, o ex-presidente uruguaio, diz a senadores petistas que a esquerda latina não pode se descuidar, porque ele acha que tem que haver uma cooperação entre os países da região, inclusive, por conta de que a direita
vai espreitar e vai procurar meios de dar novos golpes na região, inclusive golpes de força mesmo, né? Então realmente é um alerta que vale a pena ser escutado. E o vereador gaúcho, que fez um discurso racista na cidade de Caxias do Sul, vereador de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e defendeu contratar trabalhadores argentinos que teriam melhor nível do que os baianos, que só gostariam de carnaval e moleza, né? Eles que estavam escravizados, sofrendo torturas, comendo comida estragada, sendo impedidos de voltar para suas casas, de ir embora, eram mantidos presos em cárcere privado, não é? Sendo torturados fisicamente. E esse sujeito ele defende contratar argentinos que seriam de melhor nível, tal. Bom, veja só, essa matéria aqui mostra que os citados pelo vereador de Caxias do Sul, os argentinos, também foram vítimas de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, e essas mesmas empresas aí têm como método, não é, de poupar recursos, não é, de economizar na produção, usar trabalho escravo. Então realmente é preciso saber o que é que está acontecendo naquela parte do país, e não é só lá, né? A gente sabe que a região sul inteira está lotada de neonazistas, de escravistas, de racistas, e isso não pode mais ser admitido no Brasil. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.